Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Por Minhas Mamas, dedicadas a mulheres, suas mamas e suas histórias. Aqui é um lugar de fala, mas principalmente de vida, porque sim, existe muita vida depois do câncer, e aqui a gente vai falar dos desafios e transformações que são vividas por essas mulheres que hoje fazem parte da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. Durante a fase inicial de diagnóstico e tratamento, enfim, sempre fica uma dúvida. Doutora, para quem já trabalha, eu posso e devo continuar trabalhando? E depois do final do tratamento, como que fica? Segundo uma pesquisa do ICESP, 40% das mulheres com câncer de mama não conseguem voltar ao mercado de trabalho um ano depois do diagnóstico. Mas o que está por trás disso? Né? O que está por trás dessa falta de inserção no mercado de trabalho? E por que é tão importante que a gente fale sobre esse assunto? Para dividir isso com a gente trouxe duas convidadas muito queridas. Andréa Shimada, que é oncologista clínica no Hospital Sírio-Libanês, especialista em câncer de mama e câncer de pulmão, coordenadora da oncologia da unidade Itaim, coordenadora da pós de oncogeriatria. E a Patrícia Biscaro, uma jovem que teve câncer de mama aos 32 anos, hoje está curada e é a criadora do Oncoplanner. Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todas vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada mesmo, para mim é uma honra estar aqui também hoje. Delícia, muito bom. Sim, vamos lá. Então, assim, o que a gente quer realmente conversar é essa experiência de vocês, acho que a Paty como paciente, a Déia como médico oncologista que lida com muitos pacientes, para a gente entender nesse contexto de mercado de trabalho, que a gente sabe que é algo que é importante para muitas mulheres, né, tanto pela questão financeira e pela questão social mesmo, de inserção. Déia, na sua experiência como médico oncologista, quando as pacientes te perguntam desse primeiro ponto que a gente falou, né, vou começar o tratamento, e agora? Como que eu tenho que abordar isso no meu trabalho? Eu já falo no meu trabalho, não falo, eu vou precisar parar de trabalhar, eu vou poder continuar trabalhando, eu devo pedir um afastamento. Como que você lida com isso e como que você conversa com isso com as pacientes? Essa é uma excelente pergunta, porque não existe um certo e errado, do mesmo jeito que cada mulher pode ter tumores diferentes um do outro, e nós conversamos sempre da questão de não se comparar. A questão do trabalho é a mesma coisa. Existem cenários diferentes. Aquela paciente que vai temporariamente o tratamento ter começo, meio e fim, e que ela pode discutir qual que é a emoção dela em estar no trabalho, enfrentando o tratamento, né, durante a jornada do tratamento de câncer de mama. Outro cenário é aquela paciente que já tem uma doença avançada e que no fim ela vai acabar tendo um tempo longo de tratamento, talvez de forma bastante perene, e que, com altos e baixos, é necessário, a cada ciclo, a cada período, você revisitar essa pergunta e mudar a rota se for preciso. Então, eu costumo dizer para os pacientes que elas podem definir o que lhe torna melhor, o que é mais confortável. Existem pacientes que vão querer, durante o período de tratamento, ficar afastada dos seus trabalhos. Existem pacientes que, de uma maneira bastante flexível, elas conseguem chegar mais tarde, né, sair mais cedo, a ponto de que o trabalho vai ajudá-la na jornada, de não ter o foco só no tratamento em si. Então, acaba que, do ponto de vista emocional, muitas vezes, manter-se ativa para algumas mulheres vai ser importante também. Mantém a vida dentro um pouco mais da normalidade, né, dentro do possível. Isso acho que depende muito do entendimento do empregador, né? Também de ter essa flexibilidade de poder, ok, hoje você vai ter que fazer quimioterapia, você vai ter que ficar um tempo, né, longe do trabalho, talvez amanhã você não esteja bem. Acho que com, né, o home office hoje, para quem consegue fazer também, permite essa flexibilização um pouco maior, né, de poder trabalhar de casa, enfim. Mas eu acho que na minha prática eu também converso muito nesse sentido com as pacientes. Assim, acho que não tem certo e errado e não tem regra, né? Tem pacientes que preferem continuar trabalhando, tem pacientes que às vezes não vão estar bem, com a cabeça bem, que não vão conseguir estar focadas no trabalho e que preferem estar afastadas. Essa é a realidade mesmo. Ainda ontem eu conversei com uma paciente e ela falou exatamente isso, que ela não pode ficar parada, porque se ela fica parada, ela fica pensando no tratamento, nas coisas
E ela gera preferiu se ansiedade. manter ativa. E ela preferiu se manter ativa no trabalho. O que eu vejo na prática, assim, a maioria das mulheres prefere continuar trabalhando. É claro que isso também vai depender muito do trabalho, sim. qual é o ofício dela, quais as limitações clínicas desse trabalho, se é um trabalho que exige força, exige motor, porque dependendo da paciente, a gente fala muito que a maioria majoritária, né, a maioria absoluta ali das pacientes vão ter uma boa qualidade de vida, vão se sentir bem, vão se sentir ativas, vai ter o dia ali do pós-químio, na DIR dela, que ela vai ficar piorzinha, mas de maneira geral elas ficam muito bem. Então eu vejo que mulheres, principalmente as autônomas, eu percebo essa... É um viés meu, assim, mas eu vejo que as autônomas acabam mantendo muito mais, assim, por terem trabalhos mais flexíveis mesmo, né? Ou quem trabalha de home office, eu vejo que consegue manter muito melhor. Eu tenho várias pacientes jovens em quimioterapia, que trabalham em empresas de home office, que preferiram não parar. E quando você faz a pergunta para a paciente do qual o motivo que ela talvez pense em parar durante o tratamento, muitas vezes é o medo do que o colega de trabalho ou a empresa vai agir com ela, né? Vai imaginar que ela vai estar num período que ela vai absorver menos, vai ser mais vulnerável, que não vai ter uma grande entrega naquele trabalho. Então, essa autocobrança e esse medo do que o outro vai perceber em você é o que mais, muitas vezes, motiva as pacientes, muito mais do que os efeitos colaterais, os sintomas, né? Então, o tanto que a gente pode agir nesse meio para que elas sigam trabalhando, uma vez que manter-se ativa diminui a ansiedade, diminui o efeito colateral, né? As mulheres se sentem mais produtivas, né? E sentir produtiva é um fator extremamente importante na redução de todos os efeitos colaterais, nessa jornada ser mais leve, vamos dizer assim. Se sentem úteis, né? Essa questão, né, dessa percepção de paciente, eu tenho paciente, inclusive, que não falou no trabalho que estava em vigência de tratamento, foi paciente que fez quimioterapia, ela usou o implante capilar e ela não contou, porque ela não queria que ninguém tivesse essa percepção dela, que ela não ia conseguir estar dando tudo que ela podia dar no trabalho. E ela não quis contar. Assim, foi uma escolha dela realmente que ela falou pra mim. Ela falou, não vou contar lá, eu preciso contar. Nossa, eu já vi Você muita não tem história obrigação de contar. Eu falei, talvez você precise, em algum momento que você precise estar ausente, enfim, você vai ter que ter essa flexibilidade. E ela preferiu não contar. Mas acho que é importante a gente trazer também, né, das pacientes, como a Pri falou, que às vezes vão ter trabalhos que exigem um pouco mais, talvez, de esforço, enfim, que não é só a questão de ter a possibilidade de fazer home office, enfim, tem pessoas que às vezes têm um deslocamento imenso, né, ficam horas só no transporte público para poder chegar ao trabalho, e depois fazem trabalhos que são extremamente exaustivos, e talvez nessa situação, realmente, você precise ficar um pouco, né, afastado em alguns momentos, porque você vai ter uma demanda do corpo que é muito maior. Acho que só pra gente não colocar também como se fosse uma questão, uma escolha, né? Só, né? Exato. Assim, quero ou não quero, né? Às vezes envolve outras coisas, né? Exato. E a gente já em outros episódios dessa temporada tem tentado trazer aqui muito à luz do quando a gente traz informação, seja numa rede social como especialistas, como paciente, seja através aqui da ONG, trazendo informação em volta disso, a gente traz o grosso, né? Traz o principal, mas a gente pede que todo mundo ouça com o seu próprio filtro, no sentido de entender que as realidades são diferentes, né? Como médicas de quem atende hoje filantropia também, SUS, e quem atende privado, a gente sabe que as realidades são diferentes, né? A disponibilidade, o que a pessoa faz, os ofícios são diferentes, né, nesses cenários, e a gente precisa individualizar, porque senão às vezes parece justamente isso, é muito cuidadoso, porque vai muito além da pessoa só querer, né? Talvez aquela pessoa fizesse o trabalho dela até fosse algo de escritório, algo que não exigisse tanto, mas como você falou, às vezes a pessoa precisa pegar 2 horas de transporte público para chegar, então ela até gostaria de ficar trabalhando, mas ela não é compatível mais a realidade com ela, né? Porque, né, o tratamento termina, mas os efeitos continuam, né? Porque é uma paciente que, por mais que esteja bem, ela tem um grau de fadiga maior, um cansaço maior. Então, você pensar a pessoa enfrentar um ônibus lotado de horário de pico. Então, a gente tem que trazer essa realidade para essa escolha. Mas o que eu vejo na prática é que muitas das mulheres, principalmente de ofícios de maior flexibilidade, optam por continuar, assim, é o que eu vejo. Eu acho a que maioria essa das minhas questão, pacientes. quando você consegue ter essa flexibilidade maior,
eu vejo a mesma situação, de pacientes que preferem manter. E o que eu acho que é interessante, assim, né, para as pacientes é ter essa percepção que você não precisa tomar essa decisão no momento do diagnóstico, né, assim, Imediato. é agora você tem que descobrir se você vai se afastar ou não. Não, você pode tentar continuar trabalhando e sentir o quanto vai ser, se vai ser muito desgastante, se vai ser muito cansativo, ou se não, se para você vai ser melhor, principalmente nessas situações que você consegue ter essa flexibilidade maior, talvez você consiga ter esse manejo de uma maneira mais tranquila ali. Eu acho que é fundamental revisitar essa pergunta ao longo de todo o tempo, porque às vezes tem paciente que quer começar a trabalhar, quer continuar trabalhando, e de repente ela entendeu que não dá, que é melhor afastar. O contrário também, aquelas que você afastou pelo tempo do tratamento, e elas decidem que querem tentar e voltar. E tem também aquelas pacientes que a gente precisa falar assim, olha, a gente não precisa dar conta de tudo, né? E que o médico ou alguém da equipe multi, que ela tenha maior intimidade, chegar e falar, olha, vamos parar um pouquinho, né? Mesmo que seja temporariamente, depois a gente volta, né? O mercado de trabalho, ele a gente pode inserir de novo esse paciente, incentivar, independente do momento em que isso possa acontecer, seja durante o tratamento, depois do tratamento, né? Basta a gente mostrar para essa paciente que tudo dá, desde que de uma maneira serena, tranquila e com cuidado, né? Para que ela tente e consiga fazer, né? Colocar em prática todos os desejos em relação à produtividade, em relação ao tratamento, sem ônus e bônus para nenhum dos lados. E isso acho que é importante como gancho final desse tópico em si, é justamente isso, o ônus para um dos lados. Porque o que a gente vê muitas vezes na paciente que chega ali no diagnóstico, não é uma regra, né, e não por isso, mas normalmente mulheres, que é uma realidade de quase todo mundo, né, trabalhando demais, sem tempo para nada, principalmente a mulher que na maioria das vezes vai ter uma jornada dupla, tripla, com família, com filhos, muitas vezes, e a gente vê ela naquele looping de falta de saúde, não tem tempo para atividade física, não tem tempo para me alimentar direito, e muitas vezes também, né, cabe à equipe médica ter esse olhar de, às vezes, olha, eu acho que você deveria parar um pouquinho, né? Porque uma tendência de uma mulher muito workaholic ou num perfil de trabalho muito agitado que demanda demais dela em termos de entrega, e que aquilo vai manter ela num estilo de vida que não é compatível com o que a gente olha também para o período do tratamento, né? Então, às vezes, alguns trabalhos deveriam cessar temporariamente, né? Para depois voltar. Então, eu acho que apesar de ser um desejo, sempre é um desejo da paciente, tudo que a gente fala sobre tratamento, no final das contas, a decisão sempre para a paciente, mas nós como profissionais temos esse papel também de uma hora olhar e falar, olha, isso não está legal, né? Eu acho que a gente poderia revisitar isso e você parar um pouco, se dedicar mais a isso, você não está fazendo atividade física, você não está se alimentando direito, você não está seguindo as orientações, você está trabalhando demais. Que eu já tive pacientes nesse perfil, pacientes que sempre tiveram no trabalho fuga para várias coisas, um perfil workaholic, e que às vezes o trabalho vira uma grande fuga, né? No tratamento também, que a pessoa se afunda no trabalho, que é uma forma dela lidar com aquela dor, né? A gente falou hoje nos episódios sobre saúde mental, o quanto tem um papel, né? Essa inteligência emocional, a saúde mental. E às vezes o trabalho entra também como uma fuga, né? E a gente tem que também ter esse feeling aí como especialista de olhar para a paciente nesse sentido, né? E às vezes a paciente, quando recebe o diagnóstico, às vezes ela também não está muito feliz naquele trabalho que ela tem e arruma como se fosse uma desculpa, né? Agora eu tive o câncer, estou com essa doença, então vou fazer uma transição de carreira. Eu conheço casos assim também, que a paciente não estava muito feliz na área que estava e vai para outro rumo, logo aproveita para mudar. Exatamente. A gente vai falar sobre isso ainda. E só puxando o gancho do que a gente falou em relação à questão, né, de algumas pessoas, inclusive, não falarem para o empregador sobre o diagnóstico, a gente tem uma lei no Brasil que, teoricamente, garante, sobre pena de punição, inclusive, se alguma pessoa fizer alguma negligência ou alguma discriminação com o paciente oncológico, inclusive em ambiente de trabalho. Mas a gente sabe que pode, sim, às vezes existir
algum tipo de discriminação, algum tipo de preconceito, pelo que a gente falou, né? Às vezes essa sensação que a pessoa não vai dar conta, que não vai estar 100% focada ali no que ela tem que fazer, quando as mulheres optam por continuar trabalhando, e principalmente depois do tratamento inicial, né, nessa fase que às vezes a pessoa, né, já está retomando o mercado de trabalho, ainda existe essa discriminação. E existem alguns levantamentos que mostram, inclusive, que 90% dos pacientes oncológicos, às vezes, se sentem desconfortáveis de levar isso no ambiente de trabalho, de falar sobre o diagnóstico no ambiente de trabalho. E pensando nessa questão, né, de gestão e da gente tentar olhar para esse lado também da reinserção no mercado de trabalho, como você trouxe um pouco, né? O que você enxerga, assim, da gente como médico, né? O que a gente pode fazer para atuar nesse sentido? Como que a gente pode ajudar as pacientes nisso? Do ponto de vista pequeno, minúsculo, em relação ao consultório, o que talvez mais a gente possa falar é capacitar o entendimento, né, o letramento dessa paciente e da família, de que primeiro ela não precisa dar conta de tudo, segundo que, dependendo do local e da profissão dessa paciente, as conversas em torno do tratamento, as conversas em torno do que ela fazia temporariamente, se isso vai ter que ser reduzido, sim ou não. A empresa, muitas vezes, ela está muito mais com medo e com maior cuidado, e a preocupação é muito mais da paciente do que o contrário, né? Então, hoje a gente, graças a Deus, a gente está num momento em que a questão e a discussão sobre manter a inclusão dos pacientes, a gente já está colocando isso mais em pauta, e do mesmo jeito que as pacientes, elas conseguem entender que talvez a preocupação em relação ao que o meu colega de trabalho vai dizer, ou o meu empregador, seja muito mais dela do que da própria empresa, na grande maioria das vezes. É claro que nós vamos poder ver cenários completamente diferentes, né, e que talvez não passe nem na nossa cabeça o que essas mulheres passam no dia a dia, que elas nem têm essa percepção, e isso é exteriorizado a hora que vem um diagnóstico em que ela vai precisar reduzir carga de trabalho, ela vai precisar ter um companheirismo e entendimento do grupo em que ela está inserida. E aí, se o problema é macro, aí a gente tem que ver de que forma a gente consegue ajudar lá dentro da empresa onde ela trabalha. Seja nesse momento, talvez, sugerindo um afastamento temporário para que ela não sofra algo que ela não tem como mudar porque não é dela, né? E que depois ela vai ser reinserida e tudo mais. Mas a grande maioria, muitas vezes, é um medo interno, é da paciente, e que está todo mundo lá proativo para ajudar, mas ela tem medo do que vai encontrar lá. Quantas de nós já vivemos e escutamos relatos de pacientes de que, seja no Outubro Rosa, seja em algum momento de uma confraternização, elas se sentiram super bem acolhidas no ambiente de trabalho, mas que no primeiro momento, no diagnóstico, elas vão pensar o contrário, que talvez as pessoas vão olhar e vão perguntar se ela não está passando mal, porque existe uma lenda, né, que o paciente em tratamento precisa necessariamente estar passando mal, então são aquelas falas muito ruins, né, que, cabelo já nasce, nossa, que tratamento você está fazendo, você está tão bem, não está passando mal, como se tivesse uma regra para todo mundo, né, então eu acho que no consultório a gente poder entender onde está o problema. A grande maioria está no medo da própria paciente, na autopercepção e na questão dela querer, né, uma autocobrança no sentido de continuar dando conta. No momento em que o tumor se inseriu na vida dela, ela tem que dar conta de toda a jornada de trabalho em casa e o tratamento oncológico, né? Então, acho que é muito mais isso. Acho que cada vez mais a gente tem tido, né, assim, uma cobrança na sociedade nesse sentido de reinserção, de fato, e eu acho que é extremamente importante que a gente olhe para isso, porque, principalmente no contexto né, de classes mais baixas, assim, que muitas vezes a mulher, como a Pri falou, né, a mulher que vai ter 3 jornadas de trabalho, que às vezes vai ser a pessoa que está sustentando a casa, enfim, e que realmente depende daquele, né, financeiramente, que vai precisar se reinserir no mercado de trabalho, assim, né, precisa, né, realmente precisa.
Então, acho que é, assim, é um ponto que, de fato, acho que a gente tem evoluído positivamente, pelo menos nesse cenário. Eu acho que um outro grande papel, né, que de formiguinha também, porque quando a gente fala em grandes mudanças, É um passo de cada vez. é um passo de cada vez e cada um tentando fazer um pouquinho, que eu acho que a gente vai fazer grandes mudanças no fundo, né? Mas eu acho que instituições sem fins lucrativos, ONGs, trabalho com mulheres, mesmo o advocacy da indústria farmacêutica que trabalha tanto nisso, né? É tentar educar a sociedade, que é isso que a gente está tentando fazer hoje aqui, né? Trazer um espaço para as mulheres se identificarem, talvez tomarem decisões, talvez esse podcast, esse episódio em si ajude algumas mulheres a tomarem decisão de voltar, parar, enfim, se sentirem acolhidas nesse cenário e tomarem a decisão delas, mas que sirva também, né? E essa é a nossa grande expectativa, para tantas empresas no Outubro Rosa ouvirem esse episódio e começarem a abrir os olhos para essa mulher lá inserida no seu quadro, além do outubro, né? Entender que ele vai ter cada vez mais sobreviventes de câncer, e não só de mama, mas cada vez mais sobreviventes do câncer no seu quadro de funcionários, né? E a gente vai ter que ter um RH treinado, a gente vai ter que ter uma equipe treinada, a gente vai ter que ter uma educação social interna dentro da empresa, para que essa paciente, né, não seja olhada com pena, que eu acho que é uma grande questão, assim, que as pacientes mais se queixam de ter sido uma paciente oncológica, ser, né, porque a gente falou hoje num dos episódios que eu sempre falo que eu tenho uma imagem, assim, que o saquinho do meu diagnóstico está sempre indo comigo, vazio ou cheio, pesado ou leve, ele está indo, né, ele não fica para trás. Então, essa mulher vai ter sempre aquela questão, eu sou uma paciente oncológica, eu fui uma paciente oncológica, como ela quiser interpretar do jeito que acolha ela melhor, mas esse saquinho está com ela. E muitas vezes as pessoas atrelam isso o preconceito, né? Não é nem o preconceito, né? É porque não existe um preconceito em si, mas eu acho que a questão da pessoa que eu acho que ter um olhar de pena, exato. Né? Eu acho que é toda a questão que a gente, né, dos estigmas em relação ao câncer, que é o que a gente está querendo quebrar um pouco com essa temporada do e depois do tratamento, né? Como fica? Porque felizmente a gente tem evoluído com os tratamentos, enfim, a gente sabe que câncer de mama tem cura, né? Então, assim, a gente de fato está diante da maior geração de mulheres sobreviventes de câncer de mama, e é isso, essas mulheres, né? A gente não tem que... Como fica depois? Elas vão ter capacidade técnica, capacidade intelectual de trabalhar? Então, então a gente tem que dar oportunidade da mesma forma que daria para mulheres que não tiveram câncer de mama. Eu acho que é esse olhar, né, de tirar esse estigma do câncer do paciente que não é capaz... Durante o período de tratamento, né, pode ter momentos que de fato sejam mais difíceis, está fazendo a quimioterapia, se naquele dia você está enjoado, não vai conseguir trabalhar, mas e o depois? Né? O depois, que eu acho que é esse grande ponto que a gente tem que tirar esse estigma de pena. Né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Paty? Acho que você como paciente... Eu acho que também o que eu ouço alguns pacientes falarem é que algumas empresas começam a ter receio também, por exemplo... será que esse paciente, se eu contratar essa pessoa, vai faltar muito? Por conta de exames. Então tem essa insegurança da parte das empresas também, né? Que é isso, que também tem entendimento que em alguns momentos, como qualquer outra pessoa. E em relação à pena, a própria paciente, quando a gente sente esse olhar de pena, né, das pessoas de fora, a nossa autoestima já está prejudicada quando a gente termina, né? E aí, se a gente sentir isso do outro, isso piora ainda mais, né? A gente se sente mais encolhida, né? Então, é realmente muito importante esse espaço, né, para que as empresas, as indústrias, enfim, todos vejam a paciente como uma pessoa normal, né? Que tem o seu intelectual preservado. Existe, sim, durante um período, né, no pós-tratamento, de alguma... fragilidade. Alguma fragilidade, alguma fadiga... O emocional, né, também, às vezes vem no final do tratamento, mas nada que impede, né, a não ser como vocês falaram, né, no caso de um trabalho que realmente exige o físico ali, né, da paciente. Ótimo. E agora, acho que puxando um pouquinho só para outras barreiras, né, eu acho que essa questão, talvez, do estigma e do preconceito, talvez seja um ponto, né, da dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, mas cada vez mais tem tido alguns dados mostrando que às vezes, uma barreira também da reinserção da paciente, quando ela vai retornar ao mercado de trabalho, é a maneira como ela passa a enxergar o trabalho. Muitas vezes ela olha para o que ela fazia e já não enxerga tanto sentido mais e passa a enxergar de outras formas.
Então, existe né, uma perspectiva, às vezes, de mudança de carreira, enfim, de não encontrar mais motivo e não encontrar mais propósito no que se fazia, às vezes querer mudar de carreira. E acho que nesse sentido, Paty, acho que a sua situação foi um pouquinho diferente, né? Porque você não estava trabalhando no momento do diagnóstico, você já tinha trabalhado anteriormente, enfim, e teve, querendo ou não, uma transição de carreira depois. Conta um pouco pra gente como que foi isso. Eu sou formada em tecnologia de alimentos. Por muitos anos eu trabalhei na área, já fui microbiologista, analista de microbiologia, dentro da indústria de alimentos. Já trabalhei como representante comercial na indústria de alimentos também. Mas, sinceramente falando, eu nunca me senti realmente realizada em nenhum desses trabalhos que eu tive, né? Anterior ao tratamento, eu não estava trabalhando. Mas, quando passou, eu também não me via voltando para essa área. A gente, quando passa pelo câncer, a visão muda. Parece que a cabeça muda completamente. Eu falo que soltar um paciente no mundo parece um bebezinho, sabe? A gente tem que reaprender a conviver na sociedade. E a gente cria dentro de nós um senso de fazer algo com propósito, fazer a diferença. No meu caso, com o Oncoplanner, não foi um caminho assim que eu pensei, eu preciso criar um negócio. Na verdade, aconteceu muito intuitivamente, né? Durante meu tratamento, eu senti necessidade de centralizar tudo num único lugar, porque eu fui percebendo que muitas vezes eu saía do universo oncologista, mastologista, né? E quando eu saía, era sempre uma enxurrada de perguntas, né? Você vai num pronto-socorro, num reumatologista, num ginecologista, fazer um exame, é um mundo de perguntas. Teve câncer? Quando? Onde? Quando foi a última quimio, última rádio? Qual foi a cirurgia? Tirou quantos linfonodos? Eu até que tinha a cabecinha boa, assim, lembrava algumas coisas, né? Mas eu fui percebendo que ia passando o tempo e essas perguntas continuavam sempre. E eu pensei, até quando eu vou lembrar, né, dessas informações frescas na minha cabeça, né? Tanto que, às vezes, eu ia nessas... Sei lá, por exemplo, se eu tivesse um evento, tivesse que ir no pronto-socorro, eu, às vezes, tinha vontade de omitir que eu tive câncer, para não ter que responder o tanto de perguntas que eram feitas, sabe? Uhum. Porque se pergunta que teve câncer, aí já viram um questionário imenso, que você já fica ali mais tempo, sabe? E eu tinha minhas coisinhas todas picadas. Algumas informações na minha agenda que eu recebi da clínica, que era mais exclusiva para registro de químio. Algumas outras coisas na minha caderneta de radioterapia, que eu também ganhei do hospital na época. E muitas das agendas de consultas e exames no meu celular. Então, era tudo dividido. E aí, eu particularmente senti necessidade de ter uma agenda para centralizar tudo. E foi aí que nasceu o Oncoplanner, de uma maneira bem intuitiva, né? Para minha necessidade, até então não era... o objetivo não era mercado de trabalho, mas a doutora Andréia e o meu médico, o doutor Daniel, os dois incentivaram, né? Vai patentear, vai registrar isso, porque isso é muito interessante, pode ser de ajuda para outras mulheres também. E fiz isso, fui atrás, né? Registrei e realmente, de fato, depois... Hoje você trabalha com... Virou a minha empresa, de fato, Até hoje, vai fazer 2 anos, agora em outubro, né, que eu tenho a marca. Já foram mais de 8.000 mulheres que têm o Oncoplanner pelo Brasil. Então, é muita gente, né? Então, eu comecei a ver que aquela minha necessidade não era só minha, né? Que era de muitas, né? Porque eu falo que a paciente oncológica, ela precisa de 3 coisas. Amor, senso de pertencimento e ajuda prática. Então, se você tem contato com uma paciente, se você é médico, ou se você tem um parente que está com câncer, se você oferecer essas 3 coisas, ela vai se sentir muito, muito bem acolhida. E o Oncoplanner, ele faz justamente isso, né? Porque é uma maneira de demonstrar que você se importa com a pessoa, você não tá dando para ela um item qualquer, fútil, inútil, né? Útil. É útil, né? E eu depois comecei a ver ter uma visão mais macro, né? Porque, a princípio, eu achava que só outras mulheres, pacientes direto, que iam comprar o Oncoplanner. Mas eu comecei a ver médicos comprando o Oncoplanner para presentear suas pacientes. Então, eu comecei a entender que, realmente, até os médicos viam uma importância nisso, né? E
E ele vai muito além de uma agenda de organização, né? Porque eu recebo, assim, quase que diariamente, isso eu falo que é uma parte mais gostosa do meu trabalho, que é sentir que eu sou um pouco de rede de apoio para mulheres que eu nem conheço, sabe? É interessante que às vezes algumas mandam mensagem para mim, elas falam assim, olha, eu não falei para ninguém ainda que eu tenho câncer, mas tô falando para você. Uhum. E eu fico emocionada, porque elas se abrem mesmo, sabe? Antes de ontem, uma postou. Ela usou o post do Oncoplanner para comunicar a todos o diagnóstico no Instagram. Ela falou, olha, gente, eu ganhei isso aqui. Ela ganhou de uma clínica, né? Ela falou, eu ganhei. E essa agenda é específica para pacientes oncológicos. Então, isso significa que eu tô com câncer. Ela comunicou, assim, o diagnóstico dela. E sabe por que você contando fica muito claro dentro do que você disse dos 3 tópicos? Porque isso é pertencimento, né? É você sentir que você pertence a mulheres que viveram aquela história, que já viveram, né? Que então, até falando um pouquinho aqui, que eu acabei de ganhar o meu de presente, mas que você estava me contando antes. Então, assim, a capa, né, desse que eu ganhei, são mulheres que já passaram por isso. Sim. Então, isso traz o senso de pertencimento, traz o cuidado, que é tudo que uma mulher nesse momento precisa ali para se organizar, né? E traz o amor, que muitas vezes o próprio oncologista está presenteando, ou alguém da família que comprou, enfim. Então, parece não, que você já sabe que não é, né? Você sabe, visto o quanto cresceu e o quanto virou hoje tua renda e tudo, mas é assim que a gente diz como a gente pode efetivamente ajudar alguém que está passando por um tratamento de doença crônica, que eu falo, que aqui não entra só a oncologia. É olhar a demanda e entender que, daí com tudo isso que você falou, né? Amor, atenção e ajuda, que a gente está realmente daí fornecendo o que uma pessoa precisa. E você colocou tudo isso no Oncoplanner, né? Pode falar. Eu costumo dizer que esse é um exemplo prático bastante efetivo para a gente poder entender, nós médicos, podemos entender que todas as nossas perguntas, a resposta estão nos pacientes, né? É que a gente não deixa falar, né? Os nossos congressos são para médicos, né? Então, toda essa discussão do que a gente precisa tá aqui hoje e quantas vezes for necessário na questão de humanização, é porque a gente não está dando ouvido ao que os próprios pacientes estão gritando nas nossas próprias orelhas, né? Então, assim, 8 mil, ou seja, qual o número for de oncoplanes, é uma demanda de que o paciente precisa, o médico já entendeu que precisa e faz sentido. Então, de que maneira a gente coloca a fala do paciente em todas as nossas perguntas aqui, como é que a gente insere esse paciente no mercado de trabalho, né? Como é que a gente faz para que a saúde mental esteja melhor, todas essas respostas estão neles, né? Então, acho que isso é um grande exemplo de algo que, sem querer, foi para alguém, mas que estava lá. Quando a gente está na mesa, o médico, o paciente do outro lado, a gente, por mais que a gente repita o tratamento o dia inteiro, né? Só quem vai sentir é quem está vivendo, quem está passando por aquilo. Então, essas demandas são fundamentais, independente a forma. Aqui a gente encontrou um mercado de trabalho, um senso de pertencimento, né? Mas tem tantas outras maneiras, né, de mostrar para uma mulher que ela não precisa dar conta, de mostrar para uma mulher que sim, por mais que o trabalho seja pesado e ela tem que trabalhar, porque senão no final do mês é ela que faz a roda da casa girar, que períodos de pausa às vezes vão refletir a curto, mesmo que curto ou médio prazo, numa grande produção lá na frente, né? Mas isso quem tem que mostrar para elas talvez sejamos nós, talvez sejam outras pacientes, né, que passaram por coisas semelhantes também. E é importante falar que realmente vocês médicos fizeram toda a diferença para mim, né, no Oncoplanner, porque são os médicos, né, quem compram para presentear as pacientes, né? Então, claro que eu vendo também direto para as pacientes, mas muitos médicos compram também eu me sinto ainda cuidada pelos médicos, sabe? Eu falo que eu passei pelo tratamento e tal, acabou, mas eu ainda sinto eu falo para a doutora Andréia, né, que ela nunca soltou minha mão por isso, né? Porque um médico compra, indica para o outro enfim, tanto que o Oncoplanner começou apenas com uma versão, que é o para cânceres sólidos feminino.
E por muito tempo eu demorei para aceitar que eu tinha que fazer o masculino. Algumas pessoas falavam, você não tem o masculino? E eu falava, não. Porque eu pensava, não, homem não liga para essas coisas, né? Aí um dia, uma oncologista do Recife falou assim para mim, eles também precisam de amor. E pronto, né? Aí te convenceu. Aí me convenceu. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Ela falou, Paty, faz, porque o homem não fica muito ligado, mas as mulheres deles, ou a mãe, né? Elas precisam ter um histórico desse, porque ele serve também para o cuidador, né? Porque mesmo a pessoa que mora ali com a gente, que tá ali no dia a dia com a gente, ela não sabe responder certas perguntas do nosso tratamento. Então, se tá tudo ali, é pegar isso, entregar na mão do médico. É como uma vez uma paciente falou, né? Deixa o médico já no caminho, né? Principalmente os médicos que estão fora do cuidado da paciente. Porque, óbvio, né? Que os oncologistas que cuidam da gente e os mastologistas sabem de todo o nosso prontuário, o nosso histórico. Mas quando a gente vai ser atendida por outros especialistas, a gente percebe que eles também ficam um pouco perdidos, sabe? Então, ter ali o telefone dos médicos. Olha, se você quiser falar com o meu médico, liga pra ele. Enfim, isso já serve para dar uma acalmada, sabe? E quanto a essa decisão que eu tive, né, de criar 2 capas, né, são 2 versões que eu criei com a capa que contam histórias, eu já percebi assim, eu que atendo as pacientes, as clientes diretamente no WhatsApp, né, eu não delego isso, não robotizo também, porque eu já percebi que é um público que é mais sensível. Eu sou esse público, né? Eu tenho total empatia com a história delas. E eu costumo dizer que é igual maternidade. Nenhuma mulher que não é mãe não pode dar pitaco numa mulher que é mãe. Porque a mãe vai falar, você não sabe de nada, né? Na oncologia existe muito isso também, eu já percebi. Às vezes alguma cliente me manda mensagem e ela fala assim, você já teve câncer? Porque acho que elas percebem, né, que vai indo de uma maneira tão fluida, né, que eu vou entendendo, compreendendo o que elas estão falando, e eu falo, sim, eu tive, assim, assada, aí elas já vão se abrindo mais, sabe? Então faz muita diferença o fato de eu ter sido paciente dar esse suporte, esse apoio para outras mulheres, né? Que entra naquilo que a Déia acabou de falar, né, que a grande resposta está nas nossas próprias pacientes, né, porque é identificação, é pertencimento, é saber efetivamente o que aquela pessoa passou, né? E aí entra a questão até da empatia, né? Porque a empatia não é a gente saber o que o outro sente, porque a gente não vai poder fazer isso, mas é se importar, né? E então você vai além da empatia, porque você se importa, é claro, mas você sabe o que o outro sente também. Então junta as 2 coisas, né? E eu acho que é isso que realmente me realiza muito, assim. Me deixa realmente muito, muito feliz. É um trabalho que me deixa muito feliz. Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir ser um certo suporte para outras mulheres. Nunca imaginei que eu teria essa força para ajudar outras pacientes, sabe? E certamente trouxe acalento para sua jornada de cura, né? Muito. E é interessante que quando eu escolhi as meninas para colocar nas capas, né? Eu escolho histórias variadas, justamente para outras mulheres se sentirem representadas. Então, por exemplo, tem uma outra capa, né? Que é a capa Paris. Tem uma paciente que fez tratamento pelo SUS. Tem uma paciente negra. Tem uma paciente que teve dificuldade de engravidar. Aí, nessa capa, teve uma paciente descobriu câncer de mama amamentando. Então, isso serve de alerta também para as mulheres. Tem a outra paciente que teve câncer com 22 ou 23 anos, super, super jovem, então mais um alerta. E tem a historinha delas dentro do Oncoplanner, né? Justamente para que eu procuro abranger, sabe? Várias histórias diferentes, para que quando uma nova paciente entrar em contato comigo, ela se sentir representada. E do contato que você tem com outras pacientes, Paty, você vê que é comum essa perspectiva, às vezes, de mudança de carreira, ou dessa não me encontrar mais no que eu fazia depois do diagnóstico? Sim. Eu tenho uma amiga, inclusive, ela tá na capa Paris, ela era modelo, e ela não era nada feliz, nada feliz. E ela disse que quando veio o diagnóstico do câncer, ela... olha, agora eu não posso mais. Na verdade, ela quis aproveitar a oportunidade para trocar de carreira. Hoje ela trabalha no ramo de RH. Então,
ela aproveitou que ficou doente, né? E fez a transição de carreira. E é muito feliz empreendendo hoje também. E ela disse que realmente não gostava do que fazia. Então, às vezes, é como a gente falou, né? Vem um marco, né? Porque o câncer é um marco, não tem como, né? É um divisor de águas mesmo na vida da pessoa, né? Às vezes ele vem pra mudar o rumo, às vezes, da vida da mulher, né? E geralmente... Pode mudar coisas que não estavam boas, Sim. né? Que, como você relatou. Mas eu já tive pacientes, assim, que até já falei dela na primeira temporada, num dos episódios, que era quando a gente citou quanto esse pós-tratamento, muitas vezes a gente vê a paciente piorando a parte de saúde mental e se sentindo abandonada, e a fase mais difícil para a maioria absoluta das pacientes é o pós. E a gente comentou isso na primeira temporada, e eu falei dela, porque ela era sempre uma paciente muito alegre, mas muito, 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 assim, aquela paciente que chegava para salvar meu dia, porque a gente tem pacientes assim. E no pós-tratamento teve um dia que fazia uns meses que eu não via ela, quando ela veio, ela tava outra pessoa. Assim, eu quase falei pra ela, o que aconteceu? Totalmente séria, meio depressiva, assim. E desenrolou a conversa nisso. Ela falou, eu não sou feliz mais com o que eu faço. E eu gostava, mas eu não gosto mais, eu não me identifico. E ela teve que buscar essa transição. Então, não só quem não gostava, mas inclusive mulheres que gostavam do que faziam, mas aquilo pode perder o propósito também, né? É muito, talvez pelo que a gente conversou no episódio de saúde mental com a Isa, né? Do quem sou eu agora. Que é isso, né? Ela não se identificava mais com o que ela fazia antes, porque provavelmente ela enxergou que ela estava diferente. Porque mudou, né? Acho que o diagnóstico oncológico traz uma urgência, né, para quem está passando por aquilo, de uma tesoura que pode cortar a sua vida. Até alguém que vá lá e te explique qual o risco em relação a isso que ela colocou, né? E aí traz necessidades urgentes. E nessa urgência, é como se a gente colocasse um óculos para dizer assim, olha, isso não preciso mais, né, ficar tão aborrecida, brigar por tudo isso. Isso é uma coisa que pode ficar em segundo plano. Então, emerge as nossas coisas mais fundamentais, o que a gente tem, O que realmente importa. O que realmente importa. E nisso, talvez seja a hora que o paciente vai falar assim, olha, eu acho que eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, e a gente vai trabalhando, né, e trabalhando e sem nem perceber, fazendo a roda do dia a dia da vida girar, sem perceber se aquilo é legal ou não, se a gente de fato gosta ou não, ou se a gente está só terminando o mês para ter o dinheiro em casa, né, pagar as contas e tudo mais. Então é isso. E o pós-tratamento, eu estava ouvindo você falar, Pri, existe uma coisa de um preconceito de todo mundo, né, em relação assim, acabou químio, então tá, então posso largar a mão dessa paciente, a família já não vem mais, antes vinha todo mundo, vinha 4, 5 pessoas, tinha que pegar mais cadeira, acabou químio, vem 1, vem 2, aí vem sozinha, aí na terceira vez já até pede alguma encomenda para você depois da consulta, passar, comprar e pegar. Então, mostrando que parece que existe uma questão de a vida vai voltar ao normal, e a vida não volta ao normal que era antes, né? A vida pode voltar próximo do normal, como uma pessoa totalmente diferente em relação aos seus ideais, aos conceitos, a tudo que ela passou ao longo do tratamento. E é por isso que uma grande parte dos pacientes, no pós-tratamento, no período de terapia endócrina, né, ou no período só de segmento, para aquelas que não têm indicação, talvez é o momento em que a saúde mental esteja pior, é o momento que talvez as consultas demorem mais, porque a gente vai ter que trabalhar outros ramos, né, da saúde, enfim, daquela paciente. A hora que a gente vai ter que falar mais de dieta, falar mais de exercício físico, cuidar da questão mental, mas é a hora que quem está no trabalho está sendo pressionada, em casa, marido, criança está achando assim, já voltou ao normal, e a mulher está lá com todas as demandas, né, e a sua autocobrança de agora não tenho mais desculpa, né, então acho que tem muito disso também. Eu acho que, às vezes, a mulher não tá feliz no ambiente de trabalho dela, na carreira dela, e ela não tem a coragem de fazer mudança, né? E o câncer vem para dar essa coragem, sabe? Porque, é como a doutora falou, vem o senso de finitude.
A gente tem a ilusão na vida de que a nossa vida tem um selo de garantia, né? De que a gente vai ser eterno, né? E, na verdade, quando vem um diagnóstico, principalmente jovem, né? Inesperado, a gente para e pensa, pera, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Será que vale a pena? Então, eu falo que a tolerância muda, né, depois. A visão de mundo, na verdade, muda, né? Até relacionamentos, né? Amizades, enfim, tudo a gente repensa, né? E é muito bom, muito importante. Eu vejo hoje os médicos falando cada vez mais sobre o pós-tratamento, né? Porque eu também, para mim, o pós-tratamento foi a fase mais difícil. E é uma mistura de culpa com um sentimento de estar perdida, sabe? De estar abandonada. De estar abandonada, porque é isso que a doutora falou. Todo mundo, eu mesma, eu lembro que logo que passou meu tratamento, eu postei alguma coisa sobre o câncer, né? E eu recebi uma mensagem assim, passou, vira página. E aquilo, por um instante, me fez me trancar. O Oncoplanner ainda não existia. E aí, vendo uma outra paciente, essa que eu te falei que era modelo, vendo ela falar sobre o câncer, depois de 10 anos de ter passado pelo tratamento, aí me acendeu uma luz. Eu falei, poxa, então pera, eu não preciso me calar porque passou, é a minha história. E dói, né, quando alguém fala isso, né? Não fala mais sobre isso, sabe? E graças a Deus eu tive coragem de voltar a falar sobre isso, né? Porque senão o Oncoplanner acho que não teria nem nascido, né? Isso é muito importante. Ao passo que também, por isso que a gente fala muito em individualidade, cabe aos especialistas enxergarem essa paciente na sua individualidade, para também identificar alguns outros problemas em volta disso, né? Além do mercado de trabalho, mas o que a gente vê também, muitas vezes, essas mulheres deixaram de receber a atenção que talvez elas nunca tenham recebido na vida. A atenção da família, do esposo, de amigos. Talvez ela tenha recebido tanto amor naquela fase, e a hora que passa isso, no fundo, ela não queria ter perdido a atenção. E daí a gente vê, em contrapartida, algumas mulheres que param de viver e ficam em volta da roda ali do diagnóstico, não querendo sair daquela conversa, e não num intuito bom de voltar para a conversa, para produzir, para modificar, para fazer algo novo, mas é alguém que fica em volta da própria dor ali e não quer sair daquilo. Inclusive, às vezes, muitas vezes, né, dependendo do grau, e por isso a importância da equipe médica identificar isso também, conseguindo somatizar isso, criar realmente sintomas, efeitos, sintomas que existem, não é fingimento, né? Quando a gente fala isso, começa a surgir sintomas nessa paciente e muitas vezes é numa tentativa de resgate do tipo, me olhem, né? Eu tô aqui e eu preciso muito disso. Então, tem tudo isso também, né? Tem quem, agora, fazendo o link disso para o mercado de trabalho, muitas vezes a gente vê que vão ter todos os cenários, mas vai existir também o cenário da mulher que não vai querer voltar para esse mercado de trabalho, não vai querer se reinserir, porque, no fundo, cada vez que ela caminha para essa normalidade da vida, do voltar ao normal, ela está cada vez mais distante daquela fase que ela recebeu um amor que talvez ela nunca tivesse recebido. Então, a gente tem tudo isso também. Então, quando a gente fala de uma mulher que não quer voltar para o mercado de trabalho, vai ter realmente vários motivos, mas um dos motivos, muitas vezes, pode ser essa mulher que tem algo emocional aí em volta desse diagnóstico, né? Então, por isso é a importância da equipe multidisciplinar, psicólogo, uma conversa, os contextos ouvir, podem ser ser diversos, diversos, isso é importante. Eu acho que desde o problema com o trabalho em si, dessa dinâmica que às vezes não vai conseguir ter um reajuste ali de função, a gente sabe, né, as pacientes que têm câncer de mama, que fazem cirurgias, podem ficar depois com dor crônica, às vezes pode ficar com alguma limitação de movimento de braço, então se alguma atividade, por exemplo, que levante, por exemplo, uma professora que vai ter que escrever numa lousa. Nem sei se existe lousa hoje. Aí ela entregando ela, a gente já entregou a idade várias vezes durante o dia de hoje. Tem que levantar o braço ali, que às vezes tem uma limitação de movimento, algo que já pode atrapalhar na funcionalidade dela, no exercício da função que ela exercia antes. Não, professora, tem pacientes cuidadoras, que já não conseguem mais erguer, né? Técnicas de enfermagem. Então, trabalham na copa, então panela, bandeja, panela toda hora. Lugar quente que piora. E piora o fogacho, piora a dor, né? A dor neuropática. Eu acho que vai ter desde esse contexto, né? Da pessoa que às vezes, por questões físicas, de fato, secundárias ao tratamento, vai ter uma dificuldade de continuar exercendo a função que ela exercia.
Eu acho que tem o contexto das pacientes que às vezes não se enxergam mais no que elas faziam e querem buscar outra coisa e querem, né, trabalhar muitas vezes com pacientes oncológicos, enfim, que querem buscar, né, trazer um auxílio nesse sentido. Acho que vai ter o contexto, talvez, da paciente que às vezes está um pouco perdida ainda, né? E agora, para onde eu vou? E tem o contexto das pacientes que super se enxergam no que faziam e que querem continuar seguindo ali dentro e que querem continuar seguindo no que faziam. Então, assim, acho que o cenário maior aqui que a gente queria trazer é justamente, né, desses vários cenários possíveis, mas da importância da gente como profissional de saúde tentar identificar todos esses pontos e que existem situações diferentes, a depender do trabalho que a pessoa exerce, a depender da forma como ela lida com o trabalho dela, do cenário de rede de apoio, enfim, dessa dinâmica, e do empregador, que acho que faz toda a diferença também, né? Existem empresas que auxiliam muitas vezes, né? Que tem um RH que vai auxiliar com a parte do tratamento, que vai conseguir entrar em contato para agilizar alguma coisa, enfim. E, infelizmente, existem empresas que às vezes não vão dar nem esse suporte. Que não vão nem respeitar a lei, né? Exatamente. Que existe e que às vezes não é respeitada, né? Que vão mandar embora uma paciente. Exatamente. Isso também acontece, né? É. Eu também acho que é muito, muito importante cabe, né, ao médico ali que está cuidando da paciente, oncologista, mastologista, reforçar para a paciente, olha, vai buscar apoio emocional, porque a gente passa ali meses, né, falando só da doença física, né, tratando mesmo o câncer, que é o mais urgente ali no momento. Então, é importante o médico dar essa luz, assim, sabe, para o paciente. Isso ajuda muito, porque a gente até vai deixando para depois, né? Não à toa que o emocional pesa no final, porque a gente deixa para depois. A Isa falou isso hoje. De alguns lutos que vão ser vividos só depois. Exatamente, porque você recebe o diagnóstico, você não... Eu costumo... É meio forte, assim, né, que eu vou falar, mas quando acontece, sei lá, uma morte, você tem aquele tempo para você processar. O diagnóstico do câncer, óbvio, né, que ele não está atrelado à morte, mas existe o estigma ainda, né? Existe aquele medo da morte, enfim. É uma coisa que pesa, assim, ainda, né? E a gente recebe o diagnóstico e não tem tempo para chorar, praticamente. Já tem uma agenda lotada nos próximos dias, é tudo para ontem, né? Tem que correr, então não dá tempo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, quando passa tudo, que aí... Aí vem. Aí baixa a adrenalina, eu acho, debaixo né? do tapete. E aí você para e fala, tá, e agora? E aí? Quem sou eu, né? Porque o próprio paciente acha, a gente mesmo faz aquela contagem regressiva, né? Pra terminar o Isso, tratamento. primeira quimio, menos uma, menos duas. E a gente tem a ilusão de que quando passar tudo, a gente vai voltar para nossa vida anterior. A gente tem essa ilusão. E as pessoas em volta também, né? Vai passar, né? Vai ser só 6 meses, 1 ano e passa. Só que quando termina tudo, você sente que o seu corpo não é mais o mesmo, sua cabeça não é mais a mesma, sua energia não é mais a mesma, né? O emocional não é mais o mesmo. As conversas, às vezes, a gente não se encaixa mais. É um reaprender mesmo, é um bebê, sabe? E hoje, Paty, assim, né, hoje você trabalha com co-planning, enfim, virou de fato uma questão, né, de ofício mesmo para você, mas você acha que você conseguiria voltar a trabalhar com o que você trabalhava antes? Não. De jeito nenhum. Até por outras questões minhas de saúde também que surgiram, né? Mas eu gosto, por exemplo, o que eu falo, né? O que eu mais amo no meu trabalho é eu poder usar a minha empatia. É eu poder trabalhar com pessoas que eu sei, de certa forma eu sei a história delas, porque eu vivi também a história parecida, né? Então, é algo que me traz propósito, sabe? Que me traz muita realização mesmo, coisa que eu nunca tive em nenhum outro trabalho. Eu consigo ter contato com pessoas, me preenche, sabe? Me faz... Claro que todo trabalho tem o seu propósito, né? Mas na minha história, eu não vejo. Não me encaixaria. Mas sabe, quando a gente fala de trabalho, agora e não só trabalho no contexto da paciente oncológica, a gente, ao longo dessa temporada, lógico, está trazendo o cenário das mulheres sobreviventes, que cada vez vai ser maior, mas a gente traz algumas reflexões para nós, né? E eu já conversei com uma pessoa que eu amo muito, uma vez sobre trabalho.
E para mim, o meu trabalho é um propósito. E eu amo o que eu faço, amo mesmo, né? E eu acho que todas aqui, né? Acho que nessa mesa a gente pode dizer que a gente ama o que a gente faz e tem propósito. E é muito bom trabalhar com propósito. Só que eu ouvi dessa pessoa que eu amo muito, que ela falou assim, eu fico muito feliz por você. Mas a maioria das pessoas trabalham sem propósito. Exatamente. Porque a maioria das pessoas vão trabalhar para levar o dinheiro para dentro de casa. Foi o trabalho que conseguiu, foi a carreira que acabou fazendo. E não tô só, eu tô falando até de formação, tô falando de tudo. Às vezes a pessoa escolheu aquela faculdade, fez aquela formação, foi a oportunidade que ela teve na época, nem pensou direito, era muito jovem, depois não quis recomeçar. Então, na verdade, eu quero dizer que a gente é privilegiada de fazer algo que a gente ama e tem propósito, né? Isso não tem só flores, a gente passa muito perrengue com as coisas que a gente faz. Tem dia que dá vontade de perguntar por que eu tô fazendo isso, e por que eu trabalho com isso, que eu podia estar fazendo outra coisa e me estressando muito menos. Mas quando a gente trabalha com propósito, e aí que a gente vê as mulheres que, dentro do contexto oncologia mamária, que passaram pelo diagnóstico e tratamento, que não largaram a profissão, na grande maioria das vezes são mulheres que realmente amavam o que faziam, que tinham um propósito, e voltam mais fortes ainda para aquele propósito. Eu acho que é importante a gente pontuar essa questão, né, de propósito, porque acho que é uma palavra que tá meio na moda. Às vezes as pessoas acabam banalizando, né? Não é um propósito de, né, você ter que mudar o mundo. Mas é que eu acho que, assim, cada um tem que, né, encontrar enfim, o seu motivo, exato, né? Mas eu acho que é você conseguir enxergar que você faz alguma diferença, por menor que seja. Assim, a diferença que a gente faz, muitas vezes é com a paciente ali dentro do consultório, de você perceber que você conseguiu impactar positivamente a vida da paciente que está ali na sua frente, assim, já é uma baita diferença. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes com o seu trabalho você consegue ver que você fez alguma diferença, que você já enxerga esse propósito, né? Para não deixar como uma coisa que... Uma palavra de autoajuda. Mas é isso, você fazer a diferença. Então, quando a gente trabalha com algo que a gente ama, que a gente tem o objetivo de mudar, nem que seja alguém, como a Deia falou, de se a gente ouvir, a gente vai fazer a diferença. Então, isso que eu vejo. Então, a gente é muito privilegiada. E eu acho que uma coisa que eu desejo para quem ouve esse podcast pós-tratamento e para quem ouvir de qualquer cenário é que as pessoas tenham o privilégio de trabalhar com o que amam, né? Porque isso aí. E eu acho que quando a gente fala mercado de trabalho, né, num podcast inteiro dedicado a oncologia mamária, pacientes com câncer ou cuidadores e tudo mais, ele fica tão amplo, é tanta coisa para a gente ver, e tantos cenários, como você falou, né, Pri? E a nossa fala é muito importante. Eu lembro da parte, voltando a falar comigo, você lembra de mim, não sei o quê? Porque eu nunca esqueci sua voz. Eu vi Paty por uma semana lá no diagnóstico, na turbulência de tudo. Então, quando a gente fala de propósito, o propósito não é algo grande, mas a gente tem que lembrar que a gente está lá, respira, chama outro paciente, e a fala que a gente vai ter é a que vai fixar e vai ficar na cabeça daquele ou daquela paciente, né? Então, talvez a gente não precise fazer diferença na vida de ninguém, a gente precisa fazer diferença na nossa vida. Então, o propósito é você estar indo para fazer algo que você gosta, e isso reflete em trazer algo econômico, né? E aí, a reinserção do mercado de trabalho, seja no mesmo mercado para aquelas mulheres que tinham, né, o seu propósito e o diagnóstico de câncer, falar assim, não, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Seja naquelas que já sabiam que não, ou que descobriram com o diagnóstico de câncer que aquela direção não era a melhor, e aí cabe a nós a incentivar todas essas mulheres para qual direção for, e mesmo aquelas que entenderam que elas não querem voltar para o mercado de trabalho em si, e que tem muito trabalho em casa, muitos outros trabalhos não contabilizados monetariamente, vamos dizer assim, né, que é o nosso terceiro, quarto turno, né, e que tá tudo bem, né, o importante é a gente entender que a vida é curta e o tempo que a gente tiver aqui, a gente tem que fazer algo que faça sentido às nossas vidas, e eu acho que algumas mulheres vão passar pelo diagnóstico de câncer para perceber isso. Nós temos o privilégio com o relato e o acompanhamento de
tantas histórias, né? Poder tentar fazer isso antes, né? Que a gente tenha algum diagnóstico, e quiçá não tenha nunca, né? Mas que a gente consiga aprender isso e que o mercado de trabalho é o que a gente quer. Se a gente precisar mudar a rota, vamos mudar. E quando a gente tiver algo importante, a gente incentivar e entender que a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que com cuidado, porque o principal pilar é a saúde, né? Mas com orientação, com cuidado, com propósito e tudo mais, né? Eu acho que o mercado de trabalho tem todas essas nuances aí, e a gente precisa da equipe multi para identificar o porquê não é inserido. Talvez o único caminho que a gente precisa lutar muito é aquela mulher que não está inserida, ou ela não pode ser inserida no mercado de trabalho por erro ou problemas nossos como, né, empresa, ou como preconceito, ou por não acarretar, né, a lei em relação a obedecer à lei, né, e fazer com que essas mulheres não possam ser inseridas naquele mercado e dessa maneira piorar a saúde mental delas, elas entenderem que elas não vão dar conta, né? Então, eu acho que o nosso grande objetivo, né, do dia a dia é identificar, eu acho que essa linha, né, de não inserção, que é a linha que, de forma geral, é completamente errada, é ruim, né? Inaceitável, que a gente pode fazer alguma mudança, né? Positiva. Como eu não sei, porque depende de cada paciente, de cada empresa, né? Mas todas as outras maneiras talvez sejam algo que dê para ajustar, né? Mas essa é a linha, a única via que a gente não pode deixar acontecer. Você sabe que eu tô lendo um livro, né, e lá fala sobre... É um médico que escreveu O Mito do Normal. E lá fala que é muito importante o médico, ele ir além dos números, né, dos exames. Fazer perguntas pessoais mesmo para o paciente. Se ele é feliz no trabalho dele. Isso não só no universo da oncologia, mas até em outras especialidades, né? Porque como que tá a vida familiar dele, o casamento dele, enfim. Porque tudo isso pode impactar na saúde. Já para ter uma medicina preventiva, sabe? De várias doenças, né? Porque às vezes a gente fica só preso ali no papel, sabe? Nos números, se tá dentro ou não tá da referência, né? Mas como que é a vida dessa pessoa, né? Justamente para não precisar chegar numa doença para ter que fazer uma mudança, sabe? Já para pegar antes, às vezes, né? E eu também acho que quando a gente tá no meio de um tratamento oncológico, a gente fica, assim, muito sensível, muito vulnerável, e é uma oportunidade da gente se conhecer também. Eu costumo falar, né? A doença, ela vem meio que para o corpo... Ela não negocia, né? Porque eu falo que quando a gente tá com a saúde em dia, a gente vai negociando com o corpo, né? Eu tô com uma dorzinha de cabeça, mesmo assim eu vou lá, vou fazer tal coisa, e vai se medicando e tal. Mas o câncer, por exemplo, ele impõe um pouco mais, né? Então a gente tem que aprender também a se respeitar, sabe? A respeitar o corpo, a respeitar a mente. E ter olhar para essa ocasião como uma oportunidade de ter um autoconhecimento. Buscar esse autoconhecimento. Buscar esse autoconhecimento. Não dar contra, né? E outra coisa que eu acho muito importante falar, não só para pacientes que estão na jornada de cura, mas dizer que nunca é tarde para a gente mudar algo que a gente não é feliz, né? E entre essas coisas está a profissão, o mercado de trabalho, aquilo que a pessoa escolheu. Se ela tiver a oportunidade de escolha e desejo, nunca é tarde para mudar, né? Acho que era o que eu queria dizer. É isso. Eu acho que a gente, pelo decorrer do tempo, infelizmente, a gente vai ter que ir encerrando. Acho que foi um episódio bem, bem legal. Assim, a gente conversou bastante questão, assim, acho que não só relacionada ao mercado de trabalho, mas... porque, querendo ou não dá pra gente separar, né? Quando a gente fala em mercado de trabalho, saúde mental interfere, então todos os outros pontos estão diretamente ligados. E eu queria que vocês dessem, assim, agradecer muito a presença de vocês e queria que vocês dessem alguma mensagem final só pra gente ir caminhando pro fim. Pode falar. Bom, para as pacientes, a minha mensagem é que você pode mudar. Não tenha medo de mudar. Aproveite que você está nesse momento de mais pausa, né, que o tratamento exige, e faça mudança se for necessário.
não tenha esse medo. Crie essa coragem, porque realmente a gente sabe que a vida é finita, né? A vida é curta. E um outro recado que eu gostaria de deixar para os médicos, para as instituições, né, que cuidam de pacientes, que lidam com pacientes oncológicos, deem um auxílio para esse paciente no sentido de ajuda prática, amor e senso de pertencimento, porque eu acho que essas 3 coisas são as coisas principais que o paciente precisa para se sentir amado, acolhido e ter sucesso no tratamento. Bom, talvez todos os podcasts de vocês vão ter muitas frases bonitas, mas eu acho que trazendo para o meu mundo, né, o que eu mais vejo é que quanto mais a gente trabalha com oncologia, quanto mais você vê tantas histórias de mulheres, né, com câncer de mama, que estão em tratamento ou que já terminaram o tratamento e estão tentando restabelecer a vida normal. Eu acho que o que mais a gente precisa no nosso consultório é tempo, escutar o paciente. Como eu já disse, vocês como pacientes, né, Paty, têm a resposta de tudo que a gente fica lá o tempo todo tentando entender, né, de que maneira a gente pode ajudar. Então, o mais importante é para os pacientes, falem com seus médicos, né? Expliquem para eles o que estão sentindo. A gente não tem como adivinhar, né? Talvez a gente tenha um feeling, uma percepção, né? Como o Pri falou, assim, um paciente que sempre estava bem e de repente não está. Mas às vezes tem algumas demandas que não passam pela nossa cabeça. Então, e que a vida hoje, a gente precisa ajustar as coisas, a vida pode ser muito melhor se a gente conseguir controlar todas as nossas preocupações, sanar nossas dúvidas, né, e fazer com que a rede de cuidado seja muito maior, né, a gente pode tudo o que a gente quiser, né, desde que a gente vá com cuidado, vá com saúde, né, e tire dúvidas com as pessoas certas, né, para que a gente consiga ser inserida no mercado de trabalho, a gente consiga passar por uma jornada bastante difícil do tratamento, e aquelas mulheres que vão seguir essa jornada por bastante tempo, né, com altos e baixos, ter uma rede de apoio que de fato apoie, porque uma coisa é a gente falar de empatia, rede de apoio, mas é difícil quem está lá para a hora, na madrugada, se você precisar sair de casa, colocar uma roupa e ir lá te ajudar, ou ajudar a fazer o supermercado que você não deu conta naquele dia que sucedeu a quimioterapia, né? Então, nós podemos ajudar de diversas formas, seja no consultório ou fora, né? E parabéns, meninas, pelo podcast. Eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho, levando tantas informações para tantas mulheres e outras pessoas, né, no incentivo, né, para que a gente tenha saúde com qualidade independente do câncer de mama. Parabéns. E eu agradeço muito, porque para mim foi um presente, né, que eu ganhei. Obrigada por terem Muito vindo. obrigada. A ONG, né, a nossa instituição, Por Minhas Mamas, tem um carinho muito grande por vocês terem aceitado o nosso convite. Né? Tu, o que você quer falar de final? Não, acho que, né, enfim, acho que vocês já trouxeram muito dessa questão da perspectiva de mudança de vida, e eu acho que quando a gente fala em mercado de trabalho, como eu já falei, né, a gente não consegue falar isso de maneira isolada, envolve muitos aspectos. Acho que a gente, como ONG e como sociedade, a gente precisa ficar um pouco atento a isso. Eu acho que o episódio é para trazer um pouco de luz, eu acho, para as mulheres que às vezes estão um pouco perdidas, né, ainda estão se encontrando pós-tratamento, mas também para outras pessoas que podem ser donos de empresa, que podem ter algum funcionário que passou por isso e às vezes não sabe muito como lidar com a situação, para enxergar que, assim, a gente precisa ter um olhar para a reinserção dessas mulheres também, para observar como que isso está acontecendo, né, e é isso. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, queria agradecer também todos os ouvintes, todas as pessoas que ouviram esse episódio até agora aqui com a gente. Queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Sem eles a gente não ia conseguir fazer essa segunda temporada. E queria convidar vocês para ouvir os próximos episódios. Obrigada!